Olá pessoal, existem gelados saudáveis e neste vídeo vocês vão aprender até uma receita no final deste vídeo que eu particularmente uso e gosto bastante. O meu filho também gosta bastante, portanto de certeza que vocês vão gostar também. O problema dos gelados qual é que é? Nós quando compramos gelados, quando a pessoa está com vontade de comer um gelado e vai comprar um gelado, a grande maioria deles é porcaria. É muito raro encontrar um gelado que não tenha açúcares, que não tenha ingredientes que fazem mal e que não esteja cheio de hidratos de carbono. Eu vou-vos mostrar aqui várias marcas para vocês perceberem aquilo que eu vos digo. Na minha opinião, o pior gelado de todos é este. Porquê? Porque fora do tipo de ingredientes que tem, suponhamos, o açúcar que existe de várias formas, ou por exemplo, os óleos vegetais e as farinhas de tapioca novas que são inseridas, nós temos que fazer a proporção deste tipo de gelado não só aos açúcares, mas a quantidade de hidrato de carbono que é transformado em açúcar. Isto de forma simples. Por exemplo, uma porção desse gelado consumida corresponde a cerca de 35 colheres de chá de açúcar. Isso é muito, uma porção. Existem outros gelados que normalmente podem conter menos açúcar, mas têm outro tipo de ingredientes, como por exemplo xarope de frutose refinado, óleos vegetais, amidos, como amido modificado ou amido, por exemplo, de fibras solúveis novas, que ainda nem sequer estão bem estudadas. Mas em contrapartida, nós vemos outro tipo de gelados que, quanto menor for a lista de ingredientes, normalmente são sempre melhores. Por exemplo, imaginem este: baunilha, natas, açúcares espessantes e aromas naturais. Nós conseguimos perceber que tem açúcar, mas pelo menos não tem aquela lista de ingredientes das outras coisas que fazem muito mal. Um gelado que eu vos vou dar um exemplo que existe à venda, cá em Portugal, é este de pistacho, e vocês quando leem é água, açúcar, tem açúcar, leite de coco, óleo de coco, pasta de pistacho, pasta de cacau e espessantes. Tem uma porção até grande de açúcar, mas em comparação, se vamos comer um gelado, ao menos vamos comer um gelado que tenha uma certa qualidade. Por exemplo, a Häagen-Dazs também tem esse tipo de gelados que são mais simples, não tem tantas porcarias. Ou em vez de optarmos por aqueles que têm uma lista de ingredientes que fazem mal, se é para comer um gelado fora de casa, pelo menos consumam um que tenha ingredientes de qualidade. Da mesma forma que vocês encontram gelados que dizem que não têm quase hidratos de carbono ou não têm quase açúcares e são baseados em adoçantes que desequilibram muito o aparelho digestivo. Existem adoçantes que substituem o açúcar, que não são tão agressivos para o nosso aparelho digestivo, mas para isso vocês têm que os comprar e têm que fazer em casa essa receita. Isto é para vos ensinar que nem sempre é fácil. Vocês quando leem uma tabela nutricional e veem que não tem açúcar, não quer dizer que o gelado seja saudável. Por exemplo, este não tem açúcar, mas está cheio de óleos vegetais, tem xarope, por exemplo, de frutose e tem determinados adoçantes que, se a pessoa consome uma porção daquilo, vai estar na casa de banho o dia todo ou cheia de gases. Agora, o que vocês podem, por exemplo, fazer em casa é simplificar muitas coisas. Numa liquidificadora, juntam, por exemplo, a nata orgânica, ou para aquelas pessoas que são sensíveis a lacticínios, existe sempre, por exemplo, algumas natas que são vegetais, que vocês podem juntar, por exemplo, com 2 gemas de ovo caseiro, ou pelo menos que seja biológico, juntam uma porção de adoçante ou stevia. Ou existe outro tipo de adoçante que não é tão conhecido, que é a lulose, que é muito bom, mas se vocês conseguem stevia, façam com stevia, que também é uma boa opção. Um bocadinho de sal marinho, um bocadinho de aroma de baunilha e depois vocês conseguem juntar o que quiserem. Por exemplo, as nozes, o pistacho. Há pessoas que até juntam, por exemplo, sei lá, mirtilos. E vocês juntam isto numa liquidificadora, transferem para aquelas taças que são tipo as chávenas de chá, colocam no congelador e a realidade é que vocês já conseguem ter um gelado pronto para consumirem no dia a dia, que não tem açúcar, não tem porcarias e vocês conseguem fazer de um momento para o outro. Consumir gelado não é que seja uma coisa má, o problema é o tipo de gelado que nós estamos a consumir. Se têm crianças em casa ou dá na telha e querem comer gelados, experimentem esta receita, vocês vão gostar bastante.